Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler um texto chamado Paz e Tranquilidade na Vida. Este texto foi escrito pela irmã Cássia Cavalcante. E a irmã Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante, ela é pós-graduada em terapia familiar sistêmica e psicopedagogia, palestrante, escritora, professora aposentada, e ela é de Recife, lá no Pernambuco. E ela escreveu este texto para edificar a nossa vida, e ele está no Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, para que nós possamos sermos abençoados aqui nesse nosso pequeno estudo, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender o que Ele tem para nos dizer. Vamos orar então? Paz e tranquilidade na vida, é isso que nós precisamos, Jesus. E essa paz nós cremos que só pode vir de Ti. Tu possa esclarecer nossa mente, o nosso coração, de forma que nós possamos encontrar esta paz em Ti. Perdoa, Senhor, quando a gente acaba não confiando que só o Senhor pode tranquilizar o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, o nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. E vai falar sobre a preocupação, é um ensino sobre a preocupação. E diz assim, Jesus dizendo para a gente, né? Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar a menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançados ao fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações, as suas inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se Paz e Tranquilidade. E a irmã Cássia Cavalcante escolheu o versículo 34, que diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a pergunta que não quer calar é, você é dessas pessoas que se preocupa com tudo? A pessoa que se preocupa com coisas grandes e pequenas coisas, e quando a gente se preocupa muito, até as pequenas coisas se tornam muito grandes, né? Esta preocupação está roubando a tua paz? Está roubando a sua alegria de viver? Porque tem gente assim que se preocupa tanto que acaba tendo doenças, né? Doenças que a gente chama de psicossomáticas, somatizam aquela preocupação e ficam doentes. Né? Tem dor de cabeça, dor de estômago, enfim, em modo mais agravado, pode até provocar um câncer. Então, que tipo de pessoa é você? Você é esse tipo de pessoa que não tem sossego? E Jesus, você tem que se lembrar, falando sobre as preocupações, ele diz o quê?
que tudo que a gente tem em mente, que nos ocupa, que nos preocupa, que nos deixa pirado de tanta vontade de querer resolver, ele diz o quê? Para a gente deixar todas essas preocupações em Deus. Porque como ele diz, qual de nós, ou eu, ou você, por mais que a gente se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida, 1 centímetro que seja no nosso tamanho, respirar a mais quando a vida acaba? Não, nenhum de nós. Isso pertence somente a Deus. Então, o que nos preocupa pode acontecer ou pode não acontecer. Tem coisas que não dependem absolutamente de nós. Aliás, eu acho que nada depende de nós, né? Tudo depende do Altíssimo. Nós temos que fazer as coisas da melhor forma possível, confiando que Ele está cuidando de todas essas coisas. Então, a gente não tem que ficar se preocupando sem necessidade. A gente precisa o quê? Entregar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor, para Jesus Cristo, para Ele cuidar. Por quê? Porque Ele sim é capaz de resolver todas as coisas. Você tem dificuldade para entregar os seus problemas para Deus? O que mais te preocupa? Né? Existe um estudo que, segundo aqui a nossa irmã Cássia Cavalcante, foi feito pelo Dr. Luiz Angel, que eu não tenho a mínima ideia de quem é. Eu dei um Google, mas eu não achei este doutor lá, mas com certeza deve ser alguma pessoa renomada, né? Então, este doutor Luiz Angel afirma que, nos estudos que ele fez, ansiedade surge através de pensamentos ruminantes. Isso eu já ouvi em outros lugares, realmente, né? Você fica com aquilo ruminando na sua mente. Nossa, mas por que a pessoa fez isso? Como que eu posso resolver aquilo? Como que eu vou pagar? Como que eu isso? Como aquilo? E você fica lá, que nem boi, ruminando aquilo para tentar resolver. E o quê? E o que acontece? São conversas que a gente tem com a gente mesmo. Lembra lá do filho pródigo? Que ele falou assim, nossa, voltei com meu pai e vou falar com ele, olha, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele falando com ele mesmo, né? Que segundo Agostinho de Hipona, chama-se solilóquio, né? Quando você fala com você mesmo. E a gente conversa com a gente mesmo, né? Então, que tipo de conversa nós temos que ter? Conversas edificantes, né? A gente não pode ficar com pensamento obsessivo, um pensamento que vai nos deixando entristecidos, angustiados, depressivos, vai nos levando para uma ansiedade que acaba não nos dando paz, nos leva a uma vida agitada e sem solução. Não podemos, de forma alguma. Então, Jesus está disposto a nos dar a paz e a tranquilidade que a gente precisa. A paz e a tranquilidade para a gente viver, porque esse mundo tem muita aflição, muita, de todos os lados. Tem algumas que a gente mesmo provoca, e tem outras que nos chegam que a gente não sabe nem de onde surgiu. Mas o bom é a gente se lembrar que Jesus venceu o mundo, e Ele vai vencer todas as coisas conosco. Nós venceremos todas as coisas apoiados no Senhor Jesus, né? A gente tem que se lembrar o que está escrito lá na carta de Filipenses, no capítulo 4, nos versículos de 6 a 7, que diz assim, olha, não se preocupem com a sua própria vida, porque a gente não tem que andar ansioso com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graça, apresentemos nossos pedidos a Deus. É isso que o irmão Paulo fala para nós. Nós temos que pedir a Deus em oração, em súplica, e agradecendo e dizer, ó Jesus, olha Pai, olha Espírito Santo, estou com esse problema, me ajuda a resolver, porque eu não sei resolver. E nós, quando colocamos as coisas na mão de Deus, a gente não pode colocar e ficar segurando. A gente tem que deixar na mão do Senhor, tirar a nossa mão e descansar, porque só Ele pode dar a solução para aquele problema tão grave que a gente tem, e Ele tem a solução, Ele sabe como resolver. Então, irmão, qual é o seu pedido de hoje?
O que é que você tem apresentado a Deus? O que você vai dizer para Jesus? Olha, Jesus, eu estou com essa preocupação com meu filho, com meu marido, com meu emprego, com o meu salário, com as minhas contas, uma preocupação infundada, seja qual for, o mais absurdo que possa parecer a sua preocupação, você tem que apresentar esse pedido para Deus, tá bom? Não tem outro jeito. Então você tem que cultivar esse hábito de confiar em Deus. A gente não acaba tendo hábitos ruins, né? Como esse de ruminar maus pensamentos, esse de falar palavras que não nos levam a nada. Tem uma amiga no trabalho que eu amo muito, que está passando por uma dificuldade muito grande. E o tempo todo ela fica se culpando porque ela foi uma burra, porque ela agiu errado, porque não edificou, não trouxe nada de bom. Mas isso não está acrescentando nada à vida dela, né? Ela tem que mudar o seu pensamento, confiar que Jesus realmente está cuidando dessa situação. Ela verbaliza isso, ela fala, olha, só estou de pé porque Jesus tem me sustentado. Mas mais do que verbalizar estas coisas, nós temos que viver crendo que Ele vai resolver, Ele vai solucionar, Ele vai dar paz ao nosso coração. Então, quais são os pedidos que hoje você apresentará a Deus? Cultive o hábito da confiança em Deus, abandone o hábito da preocupação, e só assim, só desse jeito, você vai ter paz e tranquilidade, tá bom? Você tem que fazer essa oração, Senhor, eu quero confiar em Ti hoje, eu quero confiar em Ti hoje e para sempre. Toma nas Tuas mãos todos os meus problemas, por piores que sejam, eu creio que o Senhor tem a solução. Amém? Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus quer nos dar paz e tranquilidade no viver. Eu quero crer e confiar nele. Amém? Bom, eu termino aqui deixando o meu abraço, ó. Abraço de urso, um abraço fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E, irmãos, também quero que vocês creiam que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, logicamente, conseguirão obter paz e tranquilidade na sua vida. Eu termino aqui com a palavra-chave, né? A palavra de ordem, que é gratidão.